Sabe, quando a gente olha para a tecnologia de ponta hoje em dia, é super natural focar só no que dá para tocar, né? As telas brilhantes, os teclados de última geração, os processadores cada vez menores, mas muito antes de qualquer pecinha de hardware ser soldada e montada, existem leis matemáticas super rígidas que já ditam as regras do jogo. São elas que dizem o que a tecnologia pode ou não fazer. O nosso objetivo nessa exploração visual de hoje é justamente embarcar numa jornada fascinante para desvendar essas regras invisíveis que formam a teoria da computação. A história da engenharia tem umas analogias fantásticas para explicar isso. Pensa no Leonardo da Vinci, por exemplo. Séculos antes de existir qualquer avião de verdade, ele já estava lá, desenhando máquinas voadoras teóricas no papel para tentar entender a aerodinâmica, muito antes da humanidade ter materiais para construir um avião real. Da mesma forma, os cientistas da computação usam modelos matemáticos para mapear os limites das máquinas. Eles exploram as fronteiras do que é possível antes mesmo de ligar qualquer aparelho na tomada. Isso nos leva à grande pergunta que move absolutamente tudo nessa área. Quais são as capacidades e limitações fundamentais dos computadores? E olha, essa não é só uma questão filosófica para se debater em uma sala de aula, não. Desde lá dos anos 1930, entender essas barreiras virou uma necessidade prática urgente, simplesmente porque afeta tudo, desde o smartphone que está no bolso da gente até os supercomputadores que preveem o clima. É hora de a gente questionar a ideia de que as máquinas conseguem fazer literalmente qualquer coisa. Para organizar essa nossa análise visual de hoje, o nosso roteiro tem 4 passos básicos. Primeiro, vamos ver os limites da computação. Segundo, os autômatos e a memória simples. Terceiro, a computabilidade e as máquinas. E por último, a complexidade e o fator tempo, trazendo toda essa teoria de volta para o mundo real. Então, vamos direto ao ponto. Começando pela nossa seção 1, limites da computação e o fator impossibilidade. O que já nos joga direto para a nossa seção 2, autômatos, a memória simples por trás dos dispositivos rudimentares. A teoria matemática pode parecer pesada no papel, mas ela ganha vida no mundo real das formas mais inusitadas possíveis. Imagina aquela clássica porta automática de supermercado. Ela é o exemplo perfeito do que a computação chama de autômato finito. Essa maquininha opera com uma restrição incrível. Ela tem um único bit de memória. O sistema só precisa saber se a porta deve estar no estado aberta ou fechada. Recebendo o sinal do sensor de presença, a porta transita de um estado para o outro de um jeito totalmente direto, passo a passo e super previsível. E como o grande teórico Michael Sipser resume muito bem na obra dele, os autômatos finitos são modelos excelentes para computadores com uma memória extremamente limitada. É muito louco pensar que uma abstração puramente teórica controla as coisas na nossa rotina. É essa lógica rigorosa que ajuda os engenheiros a programarem elevadores, lavadoras de louça, termostatos, garantindo que o sistema funcione direitinho, sem travar ou ficar confuso no meio da tarefa. Avançando um pouco mais. Seção 3. Computabilidade e máquinas. E como chegamos na capacidade geral de processamento. O salto para a capacidade geral traz para o centro do palco um dispositivo lendário, a máquina de Turing. Ela foi proposta lá em 1936 pelo Alan Turing. Basicamente, é um modelo imaginário de um computador com uma fita de memória infinita. E a realidade mais fascinante aqui é que essa máquina teórica, por mais simples que pareça na ideia, consegue calcular rigorosamente as mesmas coisas que o laptop mais avançado ou o maior supercomputador do mundo atual. Foi esse modelo que definiu de uma vez por todas o que é um algoritmo, a base de tudo que a gente conhece como engenharia de software hoje. Mas aqui está a parte que dá um verdadeiro nó na cabeça da gente. Por mais rápido que seja um processador moderno resolvendo bilhões de operações num piscar de olhos, a teoria prova matematicamente que existem certos problemas que simplesmente nunca vão poder ser resolvidos por computador nenhum. E não é por falta de memória RAM ou de velocidade, não. É porque a estrutura lógica do problema não oferece um caminho possível através de algoritmos. A matemática é fria e decreta. É uma impossibilidade absoluta. Não tem jeito. E isso nos leva à nossa quarta e última seção, complexidade, o fator tempo, onde a gente entende como medir os recursos na prática. Quando a gente foca naqueles problemas que de fato têm solução, o grande vilão passa a ser a física do tempo. Existe uma diferença brutal entre um problema fácil e um problema difícil. Por exemplo, ordenar uma lista bagunçada com 1 milhão de números assusta o cérebro humano, mas um processador faz isso de forma quase instantânea. É fichinha. Agora, pega um problema difícil como montar a grade de horários perfeita para milhares de alunos de uma universidade sem cruzar nenhuma sala ou horário. As combinações são tão monstruosas que a idade do nosso universo poderia chegar ao fim muito antes de qualquer supercomputador achar a resposta perfeita. Para domar essa verdadeira montanha de tempo, os pesquisadores criaram uma espécie de tabela periódica dos algoritmos para classificar a dificuldade de cada tarefa.
A gente tem a classe P, que é onde moram os problemas rotineiros, fáceis e rápidos de resolver. Já a famosa classe NP é a casa daqueles enigmas que são absurdamente difíceis de resolver do zero, mas que depois de prontos são super fáceis de checar. É como montar um quebra-cabeça gigante. Fazer é difícil, bater o olho para ver se a imagem dá certa é moleza. Sair dessa zona pacífica e ir para as bordas dessa teoria exige uma quantidade irreal de energia e tempo, mesmo para os maiores servidores do planeta. E por que tudo isso importa no nosso dia a dia? Porque essa barreira monumental de tempo é exatamente o que mantém o nosso mundo digital funcionando em segurança. Todo o sistema da criptografia moderna foi construído usando justamente essas fronteiras super difíceis, mapeadas pela teoria da complexidade. O fato de que um computador levaria incontáveis eras para fatorar certas equações gigantes é o que cria um escudo natural. É isso que protege as senhas, os dados bancários e até as comunicações militares ao redor do mundo. Os problemas difíceis são, na verdade, os nossos maiores guardiões. Então, depois de tudo isso, fica a grande reflexão final. A engenharia entrega avanços inacreditáveis ano após ano, com máquinas cada vez menores e infinitamente mais rápidas. Mas será que no futuro a tecnologia vai ter o poder de superar essas leis matemáticas rigorosas estabelecidas no século passado? Compreender esses limites da computação não é só olhar para trás, é ter em mãos o único mapa verdadeiro para guiar o futuro da inteligência artificial e descobrir até onde a tecnologia pode de fato chegar.